Meu Deus. Chama a rua aqui. Ele já tá aí. Não vai não? Não, vai passar. Assessora de marketing e mídia. Tá cortando tua cabeça aqui. Iluminação, audiovisual. É o Ministério da O quê? Que é? Assessoria de marketing, bateria, musical, audiovisual, internet. Juntar tudo não sai um. Fica lá. Pastor, fica aí na frente, que tava... tava cortando. Tá cortando. Fez anúncio dele. Marcou alguém? 49 pessoas. Quer que eu convido, pai? Os outros? Uma pessoa. Cadê o Cristiano? A Zanella vai com o pastor? Não dá, mãe. Ah, todos nós. Aí tu apareceu assim na É que eu vou dizer. Estilizei essa aí, estilizei ela. E ela tipo um cara. Ô, Glória! Começa outra. Começa outra. Ao vivo, irmão! Ao vivo, é emissora! Ao vivo, mano! Você tem um minuto! Tem um segundo! Vai dar. O Isaac vai vir hoje, pai, depois que o marido falou. O Isaac vai vir hoje. Foi meu tem uma surpresa do apoio, o Isaac apareceu. Aí ele mora perto da aí depois ele falou Tá aparecendo não, deixa aí mesmo. Pode ser. É isso aí, por isso que ela não tá aparecendo. Toda vez é isso. Mas deve fazer daqui, cara. Desliguei o Bluetooth. Desliguei.
cá, Duda. Cris, vem pra cá, Cris. Vai ficar quieta aí. Vem, Duda. Duda, lá nessa bateria. Botar daqui a pouco, velho. Oi? Não, vou botar aqui daqui a pouquinho. Vamos começar a aula, gente? Vamos? Glória a Deus. Estamos felizes que a Cristiane Brum está conosco hoje. Amém. Glória a Deus. Obrigada, Senhor. Estou aqui, na sua casa. Glória a Deus. Glória a Deus. Vamos orar? Vamos orar, Maria Eduarda? Vamos, Duda. Ora aí, Maria Eduarda. Estou aqui, Duda. Estou aqui. Vamos lá? A Luquinhas e a Mary estão aí? Tem duas pessoas, não está aparecendo que é. É porque o Luquinhas ligou. Luquinhas, Mary, estão escutando a minha voz? Dá um retorno pra gente aí se vocês estão escutando a minha voz. Porque o tema aqui hoje é batalha espiritual. Não. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Traz a caixa pra cá, não é melhor não? Não, tá ali na outra, então tá bom, vai vir aqui. Vem. Não, deixa eu botar no chão aqui, ó. Tentando bater ele fora, né? A caixa aqui, ó. Glória a Deus. Ela vai cá pra não. Glória. Tá aqui, ó. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Vai pra lá, ó. Esse aqui eu preciso ver. Aqui, ó. Ali dá. Ali dá. Já melhor? Precisa de microfone não, pois. Glória a Deus. Glória a Deus. Ô, Cristiane, larga a pastorela, por favor. Vem pra cá. Glória a Deus. Estamos ouvindo aí? Quem está nos assistindo pela internet, estamos ouvindo? Luquinhas, Mary, estamos ouvindo? Vamos orar para a gente começar. Soberano Deus, te louvamos, te agradecemos o teu santo nome. Pai, em nome de Jesus, nós começamos nesta hora o estudo bíblico, Pai. Pai, nos dá direção, tira toda a ansiedade, tira todo o sentimento, Pai, que de repente atrapalhe, Senhor, a ministração dessa aula, Pai. Me dá paz, Senhor, me dá entendimento, me dá discernimento, Senhor, não só para mim, mas para todos nós que vamos assistir essa aula, para os que estão aqui presentes, Senhor. Pai, nos instrui segundo a Tua palavra, Deus. Deus nos mostra, nos revela através desse estudo, Senhor. E que após esse estudo, Pai, nós tenhamos a certeza, meu Deus, de algumas coisas no mundo espiritual, Senhor. Nos colocamos, Pai, neste momento como ferramentas Tuas, Pai, para que a Tua palavra seja ministrada, para que a Tua palavra seja ensinada, Pai. Seja conosco nesse estudo, Senhor. É o que eu te oro em nome de Jesus. Glória a Deus. Vamos começar a batalha espiritual. É um tema... Diga, Cris. Não, tá não. Estamos vivendo uma batalha espiritual, né, Renato?
E no estudo passado nós falamos muito sobre autoridade espiritual. Oi? Aqui é. Nós aprendemos sobre a autoridade. Senta, Cristo. Aprendemos sobre a autoridade espiritual. E eu conversando com o pastor Maurílio, e anteriormente, lembra, Cris, eu tinha essa pretensão de, na sequência da batalha espiritual, já que a gente aprendeu a autoridade espiritual, né, os fundamentos da autoridade espiritual, nada melhor do que a gente passar para a batalha espiritual. O irmão Renato, vem mais para cá, Renato, muito longe. O irmão Renato está fazendo uma observação ali muito legal, aplicar a autoridade espiritual na batalha espiritual, não é isso? Então esse estudo é um estudo que serão várias aulas. A gente vai estar aprendendo, entre muitas outras coisas, a gente vai estar aprendendo sobre a natureza dos demônios, a gente vai estar aprendendo sobre a natureza dos anjos, a gente vai estar aprendendo sobre possessão demoníaca, a gente vai aprender sobre o inimigo, a gente vai aprender sobre a nossa mente, a gente vai aprender sobre a tentação, a gente vai falar sobre carne, armaduras de Deus, discernimento de espírito. É um dom que o Espírito Santo deixou para as igrejas. Dom de discernimento de espírito. Está lá em 1 Carta aos Coríntios 12:10, se eu não me engano. É um dom importantíssimo e carente e ausente da igreja de hoje. A gente vai falar sobre vigilância, sobre oração e sobre jejum. Então a gente tem muito assunto para estar falando sobre batalha espiritual. Eu creio que uns 6, 7 aulas a gente consiga concluir o estudo de batalha espiritual. O texto vai dizer que é ligado no céu e ligado na terra, ou seja, existe uma ligação espiritual com esse mundo natural aqui que a gente vive. E para a gente começar a aprender sobre batalha espiritual, a gente tem que entender que o mundo espiritual existe. E o grande problema nosso é que a gente não vê o mundo espiritual. Então a gente tem uma dificuldade, primeiro, de aceitar. Tem crente que Deus, mas não acredita que Satanás existe. Porque tem um velho jargão que diz que o inferno é aqui nessa terra. A gente já está vivendo o inferno. Então, o crente acha, tem muito crente que acha que o inferno é uma consequência do que acontece aqui. Mas se a gente crê que Deus existe, a gente tem que crer que Satanás existe. Afinal de contas, outrora, Satanás era um anjo de luz, chamado Lúcifer, que a gente vai estar falando hoje um pouquinho sobre o nosso inimigo, é um dos tópicos desse estudo nosso. A gente precisa, a partir de um princípio, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus, aleluia, tira daqui. Então a gente precisa entender que, como o tema é batalha espiritual, a gente precisa conhecer o nosso inimigo. Quem arriscaria dizer quem é o nosso inimigo? Satanás, Judas? Nós mesmos. A gente está na batalha espiritual. É. Satanás. Concorda, irmão Renato? Também, né? Então, nessa aula de hoje, a gente vai estar aprendendo um pouquinho sobre o nosso inimigo. Para que depois que a gente entenda um pouquinho quem é o nosso inimigo, a gente pegue as armas que nós temos, bíblicas, para que a gente consiga se prevenir
e guerrear no mundo espiritual. Então, no tópico do inimigo, eu tenho um estudo, que eu tenho ele já tem uns 7 anos mais ou menos. É um estudo muito interessante que vai falar do nosso inimigo, Satanás. Que eu vou passar esse estudo hoje aqui para a gente entender quem é o nosso principal inimigo. A gente precisa ter essa consciência que o principal inimigo de nossas almas é Satanás. E no decorrer desse estudo que a gente vai estar passando aqui daqui a pouco, todo ele com base bíblica. Eu, cristiano, eu não aceito qualquer coisa que me falam. Se alguém prega alguma coisa, aí eu fico ligado, e se essa pessoa fala o texto bíblico, eu fico ligado. Então esse estudo que eu vou passar hoje para a turma e para quem está nos assistindo pela internet, eu, cristiano, pessoalmente, já fui diligentemente em todo o texto bíblico para confirmar se é isso mesmo. E por que eu estou fazendo questão de falar isso, irmão Renato? Esse estudo, ele é uma entrevista. Eu já até vi essa entrevista em vídeo. Só que no vídeo não fala o texto bíblico. E para nós cristãos, é importante a gente ter a base bíblica. A gente não ficar com conhecimento mundano, ficar com conhecimento secular. Eu sempre digo que a Bíblia é a nossa régua. A Bíblia nos dá a direção, a Bíblia nos dá o caminho, a Bíblia esclarece, exorta, conforta e principalmente nos leva para o céu. Então, tudo de nós cristãos, a gente tem que estar baseado na palavra de Deus. Aqui tem tudo para a gente. Se tem alguma coisa que está acontecendo e a gente não sabe, é porque a gente ainda não tem o entendimento da palavra de Deus. Afinal de contas, isso aqui é um universo. Então, nesse estudo que eu quero passar hoje para a turma e para quem está nos assistindo, é uma entrevista, como se fosse... É uma entrevista, né? É um estudo assim, simulando uma entrevista. Como se Satanás estivesse sendo entrevistado, né? E a primeira pergunta... Pastor, foi o senhor que trouxe esse som, estava sem som. Eu até já cheguei orando, achando que deu ruim, a caixa queimou, acabou a cerveja. Vamos lá. Não faz inteiro. A primeira pergunta que fizeram para Satanás nessa entrevista, perguntaram para Satanás quem o criou. Quem criou Satanás? Deus. Então, se o cristão, ele acredita que Deus existe, e não acredita que Satanás existe, ele precisa rever os conceitos dele. Satanás existe. E no decorrer desse estudo, você vai ver qual é o propósito dele. Então perguntaram para Satanás. Aqui na realidade, essa pergunta aqui, essa entrevista aqui, ela está a Lúcifer, né? Porque eu acho que Lúcifer já não cabe mais aqui. Lúcifer era lá no céu. Depois que ele caiu, passou a ser Satanás, não é isso, Renato? É verdade, Satanás que se transformou, né? Porque Tantos ele nomes. transformou ele assim. Tem tantos nomes. Tem tantos nomes, é. Né? É o que, Dudu? Na realidade não foi Deus que criou ele, porque ele mesmo se transformou nisso. Não. Cara, Deus capiroto, criou todos os anjos. caborja. Vamos lá, a Duda apontou um negócio aqui, ó. Repete aí, Duda. Ah, eu não lembro, gente. Assim, Deus criou todos os anjos. Satanás, ele é um anjo. Só que hoje é um anjo caído. Aí eu já quero até chamar a atenção aqui de vocês. Não tem de vez em quando aquele negócio, né, que a gente ajuda alguém. Pastor, me turbou isso aí também. Já conectou, mas acho que não tem aquela situação, né, que a gente vai, ajuda alguém e tal, e a pessoa fala, ah, você é um anjo que caiu do céu. Repreende que o anjo que caiu do céu... pastor Maurício.
Ai, você é um anjo que caiu do céu. Queima, Senhor, não são anjos que caiu do céu, não. Eu fui resgatado pelo sangue do Cordeiro. O anjo que caiu do céu foi Satanás e 1/3 dos anjos que estavam sob o seu comando, né? Então, se alguém falar, né? Ah, obrigado, meu irmão, obrigado, minha irmã, você é um anjo que caiu do céu. Esclarece para essa pessoa. Não, não sou, não. Quem caiu do céu foi Satanás e todo o seu séquito. O livro de Apocalipse vai falar, acho que é lá no capítulo 12, que o dragão, com a sua cauda, arrebanhou 1/3 das estrelas do céu. Está fazendo referência a Satanás. Ele desceu lá do céu com 1/3 dos anjos. E aí eu começo a pregar aqui, pastor, não tem jeito. Meu Deus. É verdade. O que acontece? A gente fica com medo. Ih, Satanás desceu com quantos anjos? 1/3. Tem 2/3 aqui para batalhar pela gente, né? O Salmo 91 vai dizer que é os seus anjos. Então tem pelo menos 2 anjos nessa batalha aí, né, Renato? Então, se descer 1/3, tem 2/3 de anjos celestiais nessa batalha aí, para nos ajudar nessa batalha, tá bom? Então, a pergunta foi feita para Lúcifer: quem o criou? E olha que Lúcifer, Satanás, respondeu: fui criado, Maria Eduarda, fui criado pelo próprio Deus, bem antes da existência do homem. A base bíblica para essa afirmação está lá em Ezequiel, capítulo 28, no versículo 15. Maria Eduarda, tu está online Não, seu celular. Eu pedi para você, botando o texto. O senhor me marcou aí nessa transmissão, pastor? Marquei. Quer dar uma olhadinha? Não, deixa com a Maria Eduarda que ela vai botar Ezequiel. É só digitar, minha filha, nos comentários. Que é para o pessoal ter a base bíblica. Lembra que nós combinamos isso? Então vamos lá. Quem o criou? Fui criado pelo próprio Deus, bem antes da existência do homem. Então, os anjos viram a fundação do mundo. Satanás, Lúcifer, outrora Lúcifer, todos os anjos celestiais, eles foram criados antes da fundação do mundo. E eu já estava até meio sem entender que a irmã Cristiane ainda não tinha feito pergunta, né? A gente já tem uns 10 minutos, ela não levantou o dedo. Ela levantou agora, pastor. Confesso que eu estava com saudade de você fazer assim, ó. Pergunte, minha filha. É verdade que nenhum anjo consegue ver Deus. Tem anjo mesmo? Consegue sim. Consegue? Fala, pastor. Fala, pastor. É. Fala, pastor. O texto vai dizer que ninguém viu a Deus. Ninguém vê. Qual a base bíblica, Renata? Fala aí. Não, eu vou ficar calado, Deus. Não, aqui é a sala de aula, pô. Aqui não é. A minha palavra não é autoridade, não, é sala de aula. Não lembro também, não. Não, então assim. Está na Bíblia. Vamos combinar o seguinte, né? Aqui é sala de aula e assim, é claro que muita coisa aqui eu não sei só um pouquinho da Bíblia. O que chamou a atenção, Eva, daquele anjo da Arca da Aliança? Eu sei só um pouquinho da Bíblia, só um pouquinho mesmo, né? E eu procuro assim ter muito zelo quando estou instruindo, quando estou dando aula, dar sempre uma base bíblica para todos. Não sei se vocês perceberam, eu sou chato com isso. Amém. Eu não sou de achismo. Se eu afirmo alguma coisa bíblica, eu tenho que dar base bíblica. Louvado e agradecido seja o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus sobre a vida da Merinha. Te amo, Merinha. Amém. Merinha, gostou lá do vídeo? Fala, pastor. Meu discípulo que me abandonou, Luquinhas. Tá assistindo. Luquinhas, tu está pregando o evangelho para esse povo aí, Luquinhas? Foi ele que ligou. Está nos assistindo a Carolina Canito, Deus abençoe, Carolina. A Vanessa Pereira, Deus abençoe, Vanessa. E André Martins, lá da Inglaterra.
Eita, Meu glória. Deus. Qual a cidade que ele está lá na É Inglaterra? Londres. Está em Londres mesmo? É, tá em Londres. Tirou onda. O André, o André assiste todo DVD, né? É. André, Deus te abençoe, tá, meu irmão? Vamos converter esse povo todo aí, ó. Vamos fazer uma igreja do avivamento aí na Inglaterra. É. Tá bom? Então vamos lá. Aí eu precisava que alguém aí buscasse, né? Ninguém viu a Deus, entendeu? Pra gente dar mais aqui. Com essa questão, a Cristiane fez uma pergunta. Nem os anjos veem a Deus? O texto lá em Apocalipse, acho que é Apocalipse. João 1,18. O que é que está falando? Ninguém jamais viu a Sim, Deus. não, essa afirmação eu sei. É para o homem, o ser humano. Mas eu queria ver o texto bíblico quando fala lá dos anjos. Vê aí, Érica, Tem vários aqui. textos aqui. Um Tem exemplo João aqui, mesmo. Apocalipse, os 24 anciões não estão vendo, os 4 seres viventes, Não, mas está os anjos que abrem os selos. Calma aí, mano. Respira. É. Respira. Porque você fez muita afirmação, a gente tem que assimilar, até porque a gente está ao vivo. Lê o texto dos 24 anciões. Ou vamos essa parte. Vamos lá. É sala de aula, né? Assim, Aqui, não é né? de... Mateus 11:27. Todas as coisas nos foram entregues por meu Pai. Ninguém conhece o Filho senão o Pai. Ninguém conhece o Pai a não ser o Filho. E aquele a quem o Filho deseja revelar. Essa tua linha é muito boa. Lembra que eu vou passar por isso aí. Vamos lá. O texto ninguém viu a Deus, não é isso, Maria Eduarda? Foi você que leu, Érica? Pastor Érica? Não. Foi você que leu? Relê o texto aí que ninguém viu a Deus, Duda. Está nos Evangelhos. Ninguém jamais viu a Deus, o Filho unigênito, que está no seio do Pai, é quem o revelou. Então, a Bíblia, né, ela em momento nenhum, eu sempre falo isso, a Bíblia em momento nenhum, ela se contradiz, né? A Bíblia não tem uma palavra afirmando que A é A e depois a outra palavra afirmando que esse A é B. Lê, pastor Érica. Em Êxodo 33, 20 diz assim: Não poderás ver a minha face, porque o ser humano não pode ver-me e permanecer vivo. Está específico no ser humano. Show de bola. Mas a gente vai chegar lá nos anjos. De ser humano a gente já tem certeza que ninguém viu Deus, né? Um texto que confunde muita gente está lá em Deuteronômio. Então, é 4 Deuteronômio 4:12. Não, é lá no final, quando Moisés morre. Lá no final, quando Moisés morre, esse assunto, no seminário eu levantei um debate sobre isso aí e eu fui vencido, porque em sala de aula a gente tem que questionar, né? A gente não entende, a gente tem que questionar. Aí no seminário, está lá em Deuteronômio 34, lá no versículo 10, e vai dizer assim, ó, depois que Moisés morreu, né? O próprio Senhor enterrou o corpo de Moisés. Merinha, está ouvindo bem, Merinha? Luquinhas, está me ouvindo bem? Eu estou meio agitado, estou meio assim, eu acho que não sei. Deuteronômio 34, lá no versículo 10, vai dizer: E nunca mais se levantou em Israel profeta algum como Moisés, a quem o Senhor conhecera face a face. Eu já fiquei intrigado com essa afirmação aqui de Deuteronômio e com esse texto que a Maria Eduarda leu aí nos Evangelhos. Jesus afirmando que ninguém viu a Deus. Está ouvindo bem, né? Graças a Deus. Certo? Busca o texto aí, Renato. Busca aí. Não, amém. Então, nesse texto aqui, em Deuteronômio 34, no versículo 10, a quem o Senhor conhecera face a face. Eu falei, não, então alguém já viu Deus. Mas se a gente observar, o Senhor que conheceu face a face. Não foi Moisés. Num dos momentos da história bíblica, o Senhor, acho que a pastora Érica falou, deve estar lá em Êxodo. O Senhor, ele foi benevolente, digamos assim, com Moisés. Moisés, fica aí
entre a rocha aí, que você vai ver só de costas, né? Não é esse o texto que fala? Depois tirarei a palma da minha mão e me verás de costas. Minha face, todavia, você não pode ver. Quando o Senhor dá a instrução para Moisés, para fazer o tabernáculo, para fazer os elementos do tabernáculo, etc, etc. Quando dá a instrução para fazer a Arca da Aliança, a gente observa que na Arca da Aliança tem 2 querubins. Quem poderia me dizer qual é a posição dos querubins que estão lá na Arca da Aliança? Calma aí, vamos lá, vamos botar aqui. Adorando ao Senhor. Não, a posição dos querubins. O quê? Tampando a cara com as conversas. Aqui eu queria achar o texto bíblico. Aqui, pai, números 2. Com ele conversa face a face, claramente, não por enigmas ou palavras. E a ele foi revelada a forma do Senhor. Porque ousaste falar contra meu servo Moisés? Repete aí, por favor, Marilão. Com ele conversa face a face, claramente. Quem? Quem está falando isso? Está em números 12. Números 12, vamos lá, números 12. Quem conversa... Mas se é face a face, está um na cara do outro. Mas esse face a face é o Senhor, não é Moisés. Porque se fosse assim, o texto ia ter contradição. Qual versículo? 8. Êxodo. Números 12, 8. Números 12, versículo 8. Números 12. Vamos lá, o assunto não era esse não, mas vamos embora. Vamos. Números do que, Duda? 12 e 8. Você acha que eu estou falando com... Piã e Arão, pô. Bota lá de prosa. Isso? que os irmãos não devem estar? Aí não é falando com o senhor não. A paz, irmã Eliane. Paz, pastor Carlos. Então, quando o Senhor deu a ordem, deu a instrução para se fazer a Arca da Aliança, em cima do propiciário, acho que é essa palavra? Propiciatório. Tem 2 querubins. E eles estão lá com as asas tampando as suas vistas. Ou seja, os querubins que fazem a guarda lá, digamos assim, nem eles viram a presença de Deus. Eu queria que alguém achasse um texto lá em Apocalipse que vai falar que os anjos estão lá 24 horas. Eles têm 6 asas. 2 tampas. Isaías 6. Vamos lá, Isaías 6, para a gente encerrar esse assunto e passar para a batalha. Isaías 6, qual o versículo? Sabe, Renato? 6 também. Vamos lá, gente, a gente está aqui. Quem está nos assistindo pela internet, a gente está aqui numa questão que ninguém viu a Deus, né? Então. 2, Isaías 6:2. Oi? 6:2. Aonde, filho? Isaías 6:2 fala sobre 6 anos. Então vamos lá. Isaías 6:2. Os serafins estavam acima dele. Cada um tinha 6 asas. Com 2 cobriam o rosto, e com 2 cobriam os pés, e com 2 voavam. Então, por esse texto, a gente entende que nem os anjos eles veem Deus. Busca aí, Renato, texto bíblico aí para... Não, aqui é sala de aula, pô. A gente tem... Eu sei, irmão, mas isso aí não vou parei para pensar sobre isso não, para mim ver. Não, mas não vê. Se você quiser ver Deus, foi o texto que a Maria Eduarda leu aqui pra gente. Olha para Jesus. Não, sim. Ele é o resplendor da glória de Deus. Sim, exato, Hebreus 2.
Então vamos lá, podemos passar então adiante? Você entende que alguém já viu Deus, pastor Carlos? Não. Você entende que anjo vê Deus? Oi? Não entendi. Não. Não, né? Então, a gente está exatamente aqui, porque a gente está começando o estudo de batalha. Bem-aventurado aqueles que não vão viver. Não, isso aí é Jesus, né? Falando lá, bem-aventurado... Jesus também ninguém nunca viu. Como assim? Não, ninguém nunca viu a imagem dele, não sabe como ele é. Jesus? Como? Assim. Ninguém nunca viu Jesus? Hoje a gente não sabe como Jesus Isso é. aí. Depois que ele foi pro Pai? É isso. Depois que ele acendeu os céus? Não, ninguém, depois que ele acendeu, não. Não, o que aparece que você vê nos filmes aí é segundo a imaginação humana, mano. Não é assim. Não, calma aí. Ninguém nunca viu Jesus aqui na Terra, é isso que você está falando? Não, tô falando a imagem dele, assim, Não, nós sabemos como ele é. a característica, não, a gente não está falando de característica física, não, a gente está falando de ver, né? Mas Jesus, quem estava aqui na Terra, viu Jesus, né? Ele viu. O que a gente não consegue hoje definir são os detalhes da característica física dele, isso que você está falando, né? Diz que como isso fazer aí as coisas até com poder. Não consegue descrever isso. Oi? Mas Tem uma pergunta? Maria Eduarda, tem pergunta. Pô, veio um anjo que fosse junto ao Maria Eduarda, tem que me ajudar. de Eu ouro. falei contigo, combinei lá em casa para tu ficar de celular. Fiz propaganda em tudo. Ô, Renato. Câmbio. Renato. Vamos lá, a gente tem que participar todo mundo. Eu não entendi nada que você falou aí. Não, um exemplo aqui. Esse assunto também é bem tranquilo, mas vamos lá. Abertura do sétimo selo. Aí veio um anjo que fosse junto ao altar, tendo um incensário de ouro. Foi dado um incenso. Qual texto? Apocalipse 18. Apocalipse 18, qual é? Para mim, isso para mim não muda nada. Não muda, mas é importante. Porque... Mas eu acho que o anjo se relacionar com Deus sem vê-lo, algumas coisas que eles fazem lá, que estão escritas no livro Apocalipse, não faz muito sentido. Não, faz sentido. E muito. Não vê-lo, Faz sentido e muito. não olhar para ele, Porque se alguém vê e olha Deus, mesmo um ser espiritual, que é um anjo, se alguém vê Deus, está contrariando o texto bíblico. Mas alguém é de ser humano. Olha só, Para mim, isso não funciona. os anjos, não, aí a gente achar uma coisa. É por isso que a gente tem que ter base bíblica. Os anjos que estão lá. Então, sobre Renato, base olha só, bíblica, Renato, calma aí. Espera a vírgula, senão a gente vai debater. Eu não sirvo para debater. Para debater eu me calo, eu sento. A gente tem que entender, porque assim, suscitou a dúvida. Não tem nem muito a ver com batalha espiritual, mas de repente essa dúvida é até batalha espiritual, pastor. amém. Pois é. A dúvida que está aqui é se os anjos veem Deus. Né? Por que os anjos não veem a Deus, né? Porque muitas coisas que assim. devem falar. O versículo 2 diz que eles estavam diante de Deus. Não diz que eles viram Deus. Isso, exatamente. A gente vai ver, Renato, vários textos. Por exemplo, os anjos que estão lá 24 horas por dia, santo, santo é o Senhor. Eles estão de olhos tampados. Na verdade, quem viu foi João, né? Vamos ver esse texto que você falou aí, Apocalipse o quê? 8. Oi, Deus, 7 selos. Aqui quem viu foi 8 João. verso 2. Aqui quem viu foi João, 8, qual versículo? 5:2. 2. Eles dizem que eles estavam diante de Deus. Não, ali assim, quem viu os anjos? Foi João. E viu, João está vendo os anjos. E viu os 7 anjos que estavam diante de Deus. Os anjos estavam diante de Deus, mas não está afirmando que os anjos estão vendo Deus. Ele diz que não vê. O que eu estou querendo dizer é o seguinte: a interação dos anjos com Deus é sempre sem olhar para ele. Irmão, você não tem interação com Deus? Então, o ver é, digamos assim, irrelevante. Eu creio, apesar do texto, sei lá, não afirmar, mas eu creio que quando a igreja for arrebatada, eu acho que a misericórdiazinha para a gente, não sei se a gente vai conseguir ver Deus. Mas hoje aqui, então vamos lá, vamos só definir o seguinte. Então, todo mundo tem um entendimento que nenhum ser humano viu Deus. Renato, ser humano, você entende que viu ou não tem certeza? Para mim, vê. Qual texto? O ver que eu falo é assim, ó. Vem cá, Maria Eduarda.
Apocalipse 1:8, quando diz que vem cá, Cris. o cabelo como chama de fogo. Então, Isso também não muda nada, mas eu vou dizer, tipo assim, como João descreve Jesus? Jesus dá para ver, Deus não. Jesus dá para ver. Jesus já. E o verbo se fez carne e habitou no meio de nós. A Maria Eduarda leu o texto aqui. Se você quer ver a glória do Pai, olha para Jesus. Não, mas falando de ver Deus, por que o anjo fica lá com Deus e não pode ver Deus? Eu acho que é isso. Isso é que fosse uma pergunta. Por que os anjos não conseguem ver a Deus? Porque a glória de Deus não é permitida a ninguém ver. Como eles estão do lado de Deus? É, mas e aí? Porque se a glória de Deus, se as pessoas verem a glória de Deus, a pessoa morre, não é isso? Ah, garota. Porque a luz é muito... Você consegue ver o sol, você consegue ver a terra do sol, não consegue. Se você quer ver o sol, você morre. É mais ou menos por aí. Sim, não morre. Você me Eu acho que é, eu não sei qual é no Antigo Testamento que fala que a glória desceu, lá em Ezequiel. A glória desceu e todo mundo se prostrou. A pergunta da Verinha por que eles cobrem os pés? Está no contexto isso aí? Não entendi. É porque... É o quê? Por que eles cobrem os pés? Vamos lá. A Merinha está perguntando por que os anjos que estão voando lá e cantando Santo, Santo, Kadosh, Kadosh, o texto vai dizer que ele tem 6 asas, né, Merinha? Com 2 tampam os pés, com 2 voam e com 2 tampam o seu rosto. A gente vai ver regularmente, quando o Senhor fala com Moisés, tira a sandália dos seus pés, porque esse lugar é santo. E é aqui na terra, né? Para Josué é a mesma coisa, se eu não me engano. Sim. Agora Calma aí, Érica. Deixa eu só concluir aqui. Então, se aqui na terra manda tirar a sandália dos pés, né? E sandália, o sapato, né? Traz sujeira, traz impureza. Imagina lá no céu, conforme o irmão Renato falou ali, que é o local santo, terra santa, área santa. Então é por isso que os anjos com as 2 asas tampam os pés. Tem muito mais coisa aí, mas não dá pra gente discorrer, senão a gente nem começou a batalha espiritual. Tem sapato pra igreja, descalço, não? Mas olha só, lá em Mateus 18... Calma aí, só um instante, Érica. A Duda está perguntando por que a gente vem de sapato para a igreja. Né? Tinha que vir descalço, é isso? Se é um lugar santo. Mas acontece o seguinte: a santidade ela tem que estar dentro da gente. A vestimenta, os apetrechos, necessariamente não precisa seguir essa linha de tirar a sandália dos pés. Mas, não sei se você foi comigo, quando eu fui pregar, a Érica foi comigo. Eu fui pregar numa igreja lá na Cidade de Deus, e que o pastor me deu a opção: meu irmão, se você for pregar de sapato, prega em frente ao altar. Mas se você for no altar, você tira o sapato. Eu entendi que eu tinha que tirar o sapato. O povo sofreu com chulé, né? Mas... Também porque... Vai, Érica. A Érica vai pontuar ali. Ainda é sobre ver Deus? Rapidinho, ó. Lá em Mateus 18:10 fala assim: vede, não desprezeis algum desses pequeninos, porque eu vos digo que os meus anjos nos céus sempre veem a face de meu Pai que está no céu. Mateus 18:10. E lá em Filipenses diz, além disso, alguns humanos serão ressuscitados para viver no céu, com um corpo glorificado espiritual, e poderão ver Deus. Então, foi o que eu falei. Eu creio que quando a igreja for arrebatada, a gente vai ver Deus, né? Filipenses 3:20. A igreja é a principal proposta. Se a igreja entendesse o significado dela para o reino, meu Deus. Vamos lá.
Qual foi que você falou dos anjos, Érica? Mateus 18? Isso. Mateus 18 o quê? Mateus 18, 10. Aqui. Achou aí? Então, os anjos vêm Deus. Os anjos vêm Deus. Até porque eles ficam lá 24 horas, né? Essa interação sem vista é complicado entender. Né? Não, assim, o texto está afirmando que vê Deus. Então, assim... E nós, quando a gente morrer, corpo glorificado, nós vamos ver Deus. A gente espiritual vê. Um exemplo, até lá em Jó. A Bíblia fala que a gente hoje vê Deus com o olhar do coração. Coração na Bíblia não quer dizer coração, quer dizer alma, né? Quer dizer. Então, por esse texto aqui de Jesus em Mateus 18. 18 que é, Érica? 18, 10. Os anjos veem Deus. Eles estão vendo Deus. Pronto, Renato? Está resolvido? Agora, os anjos que estão lá louvando não veem Deus. Correto? Então vamos lá, para quem está nos assistindo. Suscitou uma questão aqui. Não, os anjos vê Deus. Suscitou uma questão aqui de quem viu e quem não vê Deus. Na terra, o texto afirma que ninguém viu. Aí ficou a seguinte questão: se os anjos veem a Deus, e a gente estava como base o que diz lá em Isaías: os anjos têm 6 asas e com elas tampam. Os anjos que estão lá no propiciatório, eles estão com os olhos tampados. Mas tem um texto aqui em Mateus 18, 10, que vai dizer: vede, não desprezeis algum desses pequeninos, porque eu vos digo que os seus anjos nos céus sempre veem a face do meu Pai, que está nos céus. Então tem anjo que vê a face de Deus. Aqui são anjos específicos, eu acho, né, que ficam com as crianças, né? Os anjos da Miguel, guarda. Gabriel. Ok? Estamos resolvidos? Príncipes. Eu falo sobre isso. Podemos passar então adiante? Está resolvida a questão de quem vê e quem não vê Deus, né? Então vamos lá. Aí fizeram a pergunta para Lúcifer, para Satanás: quem o criou? A gente está falando aqui, está começando batalha espiritual, tá? Irmão Carlos, irmão Eliane. E a gente vai, já não vai dar mais tempo para hoje, a gente vai conhecer um pouquinho de Satanás. Aí Lúcifer respondeu: fui criado pelo próprio Deus, bem antes da existência do homem. Está lá em Ezequiel 28, 15. Digitou mais, Maria Eduarda, Ezequiel 28, 15. E foi feita outra pergunta para Satanás: como você era quando foi criado? A gente vai dar algumas aulas de batalha espiritual. Então é importante a gente saber quem é o nosso principal inimigo. Nessa aula e na outra a gente vai falar do nosso principal inimigo, que hoje não dá mais tempo. Foi feita a pergunta para Satanás: como você era quando foi criado? E Satanás respondeu: vim à existência já na forma adulta, e como Adão não tive infância. Eu era um símbolo de perfeição, cheio de sabedoria e formosura, e minhas vestes foram preparadas com pedras preciosas. Ezequiel 28, 12 e 13. Da base do texto bíblico que afirma aí como Satanás foi criado. Ezequiel o quê? Sim, Cristo. Ele via Deus quando... O texto não diz se ele via Deus. Não vou te afirmar se ele viu ou não. Como a gente leu lá em Mateus, lá, que os anjos veem Deus, eu creio. Até porque conforme a gente for passando esse estudo aqui, Satanás era um anjo, não sei se de muito poder é a palavra correta, até porque o anjo, ele recebe ordem. Mas o texto vai dizer que Satanás era um querubim. A gente vai entrar aqui. A gente vai ver. Senão eu vou atropelar aqui a sequência do estudo. Tá? O texto não afirma, mas
Por entendimento, por esse texto aqui de Mateus 18:10, os anjos estão sempre vendo a Deus, né? Foi feita outra pergunta para Satanás: onde você morava? E ele respondeu: no jardim do Éden, e caminhava no brilho das pedras preciosas do Monte Santo de Deus. Ezequiel 28:13. Qual era a sua função no reino de Deus? Vem aqui agora, Cris, ó. Olha só quem era Satanás lá no céu. No caso, lá no céu, ele era Lúcifer, né? Como querubim da guarda, ungido e estabelecido por Deus, minha função era guardar a glória de Deus e conduzir o louvor dos anjos. 1/3 deles estava sob o meu comando. Base bíblica para essa resposta está lá em Ezequiel 28:14, Apocalipse 12, versículo 4. Então olha só quem era lá no céu e aqui na terra, quem é o teu inimigo? Lá no céu ele era um querubim da guarda, ungido e estabelecido por Deus. A função de Lúcifer lá no céu era guardar a glória de Deus e conduzir os louvores dos anjos. E o texto afirma... Ih, pastor, vamos... Ó, a gente vai fazer um cine pipoca aqui, hein? Mas não fala não. Não, tá. A gente vai, assim que a gente vai fazer um cine pipoca, olha aí o filme que a gente vai ver. É bem maravilhoso. Que autoridade. Oi, hoje tem vontade própria? Não. Então por que o Lúcifer desceu? Então, a gente vai... A Maria Eduarda perguntou se anjo tem vontade própria. Anjo é um ser racional, mas ele obedece à ordem do Pai. Oi? Tem que ser racional. Ele é que nem a gente obedece, mas a gente tem vontade própria. Oi? É que nem a gente obedece, Então, mas tem vontade própria. a gente quando vai falar de anjo, deixa eu terminar aqui para a gente voltar para essa questão do anjo, que aqui esse assunto de Satanás ainda fala muita coisa. Então vamos lá, ó. Qual era a função no reino de Deus? Querubim da guarda, ungido e estabelecido por Deus. Minha função era guardar a glória de Deus e conduzir o louvor dos anjos. Outrora Lúcifer lá no céu, uma vez eu vi uma pregação, acho que foi do pastor Silas Malafaia, apesar de eu não gostar muito de ver pregação. Mas ele falou assim, ó, lá no céu, se você quisesse saber um exemplo de anjo, olha para Lúcifer. Se você quiser saber um exemplo de beleza, olha para Lúcifer. Lúcifer era um anjo, digamos assim, auferidor de medidas. Se você quisesse ter alguma referência, olha para Lúcifer, lá no céu. E a gente vai ver aqui, né, o porquê ele caiu, tá bom? Então olha só, ele era estabelecido por Deus e ele guardava a glória de Deus. A gente sabe que existe hierarquia no mundo espiritual, né? Anjo é um espírito, certo? Existe hierarquia no mundo espiritual. Eu tenho a impressão que depois de Deus, Lúcifer, acho que ele era o cara lá no céu. Obrigado, pastor. Eu te amo, meu irmão. O que é que você acha, Renato? Que depois... Oi? Não quer falar não? Eu tenho a impressão que lá no céu, depois de Deus, Lúcifer era o cara. Ele era responsável por guardar a glória de Deus e conduzir o louvor dos anjos. O salmista vai dizer que Deus habita nos louvores. Então Lúcifer lá em cima tinha uma importância tremenda. Ok? Podemos passar para outra? Pode. Será que foi através, foi depois que esse anjo caído, quando Lúcifer caiu? Diga, irmão Carlos. Será que foi por causa disso que Deus viu que foi no meio
dele, daquele orgulho, foi daí que veio... A gente vai falar da queda dele aqui. A gente vai falar. Por que você não quis opinar nessa questão? Tá com medo do cão, tu? Como eu acabo sendo às vezes por ele. Não, fala aí, pô. É sala de aula, mano. Senão vai desvirtuar aí. A minha pergunta pode... Não, a pô. explicação pode desdobrar isso aí. Pô, porque senão perde foco. Mas tem alguma coisa a ver com o assunto? Então vamos lá. Eu falei assim, ó, de acordo com esse texto aqui, me dá a impressão que depois de Deus, Lúcifer era o cara lá em cima. Eu perguntei pro irmão Renato, concorda? Ele que tá fugindo da coisa. Te botei no estreito agora. Porque assim, a Bíblia ela nos mostra algumas coisas interessantes. A Bíblia mostra Miguel como intercessor, Daniel 6, Gabriel como um proclamador em Mateus, né? Mateus assiste. Não fala de Rafael não, por favor, tá? E Lúcifer fala como um adorador que caiu, né? E, enfim, vai complicar com isso daí, né? Continua. Vamos lá. Aí perguntaram para Satanás, alguma coisa faltava a você? E o texto diz aqui, reflexivo, diminuiu o tom de voz e respondeu, não, nada. Ezequiel 28:13. Agora vamos aqui, ó, entrar na questão da Cristiane. O que aconteceu que o afastou da função de maior honra que um ser vivo poderia ter? Você queria falar alguma coisa, irmão Carlos? Não. Não? Não quer fazer nenhuma observação, nada não? Aqui é sala de aula, a gente tem que conversar. Até o presente momento, não. Ok. O que aconteceu que o afastou da função de maior honra que um ser vivo poderia ter? Aí Satanás responde, isso não aconteceu de repente. Um dia eu me vi nas pedras como espelho e percebi que sobrepujava os outros anjos. Talvez não a Miguel ou Gabriel. Que aí entra na tua questão aí, né? De Gabriel e Miguel. Agora já parou para pensar de onde vem essa maldade que entrou ali? É isso que eu pensei também. Eu já perguntei se Mas eu eu até Oi? Então, vamos lá, gente. Consegue ou não? Vamos? É como nos dias de hoje, por exemplo, a gente tem a igreja aqui, vou dar um exemplo, tá? Aí o A gente vai falar disso aqui. Carlos é pastor e fica de olho, pô, pastor Maurício tá com uma igreja, pastor não sei o quê, vou montar uma igreja do lado, vou tirar tudo, é rebelião. Mas tipo um racha, né? A inveja, a cobiça. Mas assim, Já sempre parou pra vem pensar do que mal, isso mas aconteceu? Então, mas o Satanás, ele quis ser mais do Oi? que Deus, ele quis brilhar mais do que Deus. Tá muito quente? Não, Isso é eu muito entendi. delicado, cara. Porque o Mandar ambiente onde Deus. ele Não, eu estava, entendi. A pergunta dele foi a mesma que eu já para mim perguntei. isso Então, olha só. Deixa. Deus aí. Vamos lá. O assunto que vocês estão falando está exatamente aqui onde é nessa pergunta, ó. O ser humano, quando peca, assim, sabe que é a maldade do próprio inimigo, se você deixar a brecha e tal. E Satanás, e tipo Ela assim, tá falando, você... Renata, olha só, ela tá falando, aí vai dar uma confusão. Tá. Aí, e Lúcifer, quem é que fez ele olhar a pedra? Quem é que, entendeu? Quem é que colocou a maldade nele? Porque aquilo que ele sentiu, que seja aquele ser maior e tal, é uma coisa ruim, uma coisa má, uma escuridão. Foi uma escuridão, mas antes dessa escuridão aparecer, né? Tipo assim, ele depois de Satanás que veio a escuridão. Como é que teve uma escuridão antes dele aparecer? Isso eu queria saber, né, mais ou menos isso? Entendeu? Assim, Vamos lá, deixa eu ler esse texto aqui que vai, talvez. No céu, né? Vamos lá, vou fazer a pergunta de novo pro cão. eu entendi também o tipo do texto também, Renato. O que aconteceu que afastou da função de maior honra que um ser vivo poderia ter? Aí o cão respondeu, isso não aconteceu de repente. Um dia eu me vi nas pedras como espelho e percebi que sobrepujava aos outros anjos. Aí está entre parênteses aqui, talvez não a Miguel ou Gabriel. Aí eu tenho que fazer logo aqui uma inserção, né? A nossa Bíblia protestante,
Nome de anjo só tem esses dois, Miguel e Gabriel. Ok? E a gente sabe que existe na Bíblia dos católicos, na Bíblia católica, que tem 6 livros a mais que esse, tem o anjo Rafael. Ok? Só a título de curiosidade. Percebi que sobrepujava os outros anjos em beleza, força e inteligência. Comecei então a pensar como seria ser adorado como Deus. E passei a desejar isso no meu coração. É claro que isso aqui é uma linguagem metafórica, né? Porque Satanás, ele é um espírito. Ok? Do desejo passei para o planejamento, estudando como firmar o meu trono acima das estrelas de Deus e ser semelhante a Ele. Num determinado dia tentei realizar meu desejo, mas acabei expulso do santo monte de Deus. A base dessa interpretação está lá em Isaías 14, versículo 13 e 14, Ezequiel 28, versículo 15 e 17. Então, Cris, Satanás quis ser maior que Deus. Não, isso eu entendi. Isso ela entendeu. Sabe o que eu acho? É que Satanás... Qual é a pergunta, então? É o seguinte, tipo assim, quem influenciou Satanás? Porque nós humanos. Antes não existia. A pergunta é o seguinte. Não, vai chegar aqui. Glória de Deus, onde não havia Como é que veio a mudar no coração dele? Eu acho que quem criou isso foi quem? Tá, nós ainda não existíamos. Não. Mas Olha só, ó, a próxima pergunta. Calma aí, ó. E foi onde Lúcifer Vai chegar nessa questão, ó. Deus amou mais a gente tinha livre-arbítrio, Satanás não, Lúcifer não. Os anjos não tinham livre-arbítrio. Vamos lá. A função deles ali era adorar. Essa questão aí vai exatamente na próxima pergunta. O que detonou finalmente a sua rebelião? Ele queria ser como nós somos imagem e semelhança de Deus. Satanás não, ele era bonito, mas não tinha o amor de Deus. Então vamos lá, Você acha que Satanás está depois da criação do homem ou antes da criação do homem? É o que, Renato? Satanás é antes. Ele É o que, caiu Renato? antes do homem ser surgido. Aí vai entrar. Calma aí, olha só, Aí vai entrar naquela questão de Apocalipse, de Gênesis 1 para o 2. Então, você acha que Satanás ele caiu antes da criação do homem ou depois? Deixa eu ler esse texto aqui que tu vai ver. Mas a serpente é o demônio, então ela já tinha sido antes. Se ela veio pra tentar ela. Então foi antes. Eu já fiz essa pergunta já também várias vezes. Para você, ele caiu antes ou depois da criação do homem? Para mim, antes. Então vamos lá. Jéssica! Deixa eu abençoar aí, tá? Vem pra cá, Jéssica. Então a gente, Satanás ele sobrepujava em força e em beleza. Aí ele começou a pensar como seria ser adorado igual a Deus. E começou a estudar como firmar o seu trono acima das estrelas do céu. Sabe aquela parte que você leu que ele olhou para a pedra? Diz aí no lugar que estava onde? Essa passagem que Você está falando, eu vou estar passando, não estou escutando. essa passagem aqui diz que ele fala quando ele olhou para a pedra, quer dizer, ele estava no rio, né? Perto da centro com água, né? Que Deus fez um espelho, né? E viu a sua própria, né? Seu próprio rosto, sei lá, a sua própria imagem, não é isso? Tem essa. Eu deveria ler de novo essa passagem. Então, tá aqui, vamos lá. O que aconteceu que o afastou da função de maior honra que um servo vivo poderia ter, é isso, né? Isso não aconteceu de repente. Um dia eu me vi nas pedras e percebi que sobrepujava os outros anjos, em beleza, força e inteligência. Comecei então a pensar como seria ser adorado como Deus e passei a desejar isso no meu coração. Do desejo passei para o planejamento, estudando como firmar o meu trono acima das estrelas de Deus e ser semelhante a Ele. Num determinado dia tentei realizar o meu desejo, mas acabei expulso do santo monte de Deus. Será que a resposta deveria ser que ele mesmo criou a inveja? Ele foi
Ele que criou a inveja. Ele quis ser adorado igual a Deus. Isso, não, assim, para que tivesse uma explicação quanto a isso, né? De ele ter, assim, do nada, ter visto a imagem dele, então seria ele mesmo ter criado, foi a primeira criatura que criou a inveja, a escuridão, foi isso. Essa seria de repente a resposta, tá entendendo? Vai ser, minha irmã. A gente não tem essa Bom, resposta. Deus abençoe. Estamos no estudo bíblico aqui sobre batalha espiritual, tá? Tá, Jéssica? Mas eu entendo que isso parte de Deus. É o que, Renato? Renato, tu tá falando para baixo, aí a gente não escuta. Não, eu entendo que isso parte de Deus. De quê? Deus tinha que criar alguém como ferramenta para isso, cara. Porque aí eu vou falando, se for falar, vai. Aí, Então, fala. Mas qual seria o objetivo de Deus com isso? Levar o povo do inferno? assim, é o que eu sempre falo. A gente Tem coisa achar... que a gente não sabe porque não Sim, sabe. então. As coisas Aí, olha só, a gente achar é uma coisa. A gente especula, imagina. Então Mas assim, são santificados. aí a mente não pode viajar, né? Se você está achando, ele foi criado como ferramenta com esse propósito, o texto não diz isso. Mas Deus já Como sabia. Deus não tinha controle daquilo que ele fez. Calma aí, gente. Filho, isso é muito, pô, perceber. Não, aí é outra saber coisa. esse detalhe. Calma aí. Você vai Não, aí é outra coisa. Deus não perde domínio de nada. Agora, a gente afirmar que Deus fez Satanás para fazer o homem pecar, não está no texto bíblico isso. Calma aí. Isso aí é achismo. Se você me mostrar no texto bíblico, o Cristiano está aqui, ó. Deus fez Satanás, fala, Satanás, vai lá, tenta lá, tenta. Aí sim. Não está falando isso o texto. Mas Deus já sabia de tudo isso que ia acontecer. Deus sabe de tudo. Deus te conhece desde antes da fundação do mundo. Aí ele Mas poderia isso... ter evitado. Oi? Ele poderia ter evitado se ele não quisesse. Não. E se eles não têm Satanás não vontade pode própria? ter tido informações privilegiadas, vamos botar assim. Sim, Satanás. Vão querer ser Deus no lugar de Deus. Satanás. Isso aí é. Negativa do próprio. Satanás, ele era responsável pelo louvor e pela glória de Deus. Sabia tudo o que aconteceu. Então Satanás estava muito próximo de Deus. Baseado nisso que vocês falaram, para pensar. Vamos lá. Como Pastor numa Maurício. luz daquele de luz Pra cá. perfeito, haveria possibilidade de entrar nisso no coração de um ser. Alguém colocou isso lá. Não, gente, para pensar. Calma aí. Reafirma essa. Fala aí de novo. Um ambiente de glória, o céu perfeito, um ser dentro do ambiente de Deus, brota nele algo escuro. Sim. Da onde sairia aquilo? O próprio ser. Mas olha só, isso que eu estou te falando. Quem criou esse ser? Deus. E Deus não sabia que isso ia acontecer? Aí é outra questão. Então, presta Calma aí. Cris, deixa ele falar, senão, calma aí, deixa ele falar, gente, por favor, senão esse assunto vai complicar a cabeça de todo mundo. Sim, tá? é complicado. Calma aí, a minha função aqui, ó, calma aí, gente, calma aí. E a minha função aqui não é embolar a cabeça de vocês, tá? O assunto que o Renato está trazendo está embolando a cabeça de todo mundo. Aí eu quero que... Não estou brigando não. Não, eu sei isso. É porque é complicado a gente. Então. Mas Porque a assim, criação é a olha só, criação mas de calma aí, Deus. Renato. Vamos combinar o seguinte: a gente só levanta algum assunto aqui se a gente tiver certeza com base bíblica. Se não tiver base bíblica, guarda o assunto para você. Tá bom? Ó, eu acho que Satanás, achismo é o que mais está cheio. É o que mais está cheio de achismo. Por isso que a igreja está essa desgraceira aí, ó. Gente que não conhece isso aqui, que não para estudar isso aqui, aí pega, fala um bocado de besteira e leva um bocado para o inferno. Então, vamos combinar o seguinte: se tiver dúvida, Cristiano, isso assim, se eu não souber, não tem coisa aqui, Cris? Calma aí, vou estudar, vou procurar. Agora, a gente afirmo com base bíblica, senão eu não vou nem ouvir vocês, tá bom? Não, mas uma coisa é certa. Sim. Nós, seres humanos, temos livre-arbítrio. Sim. Os anjos não tinham. Não, é que... Sim. Entendeu? Correto. Então é onde nasceu a cobiça no coração. Correto. Então, vai ser o assunto que eu vou agora aqui falar, né? Porque assim, a gente já viu que Satanás intentou ser maior que Deus. O texto está dizendo
que ele quis botar o trono dele acima das estrelas do céu. Só está falando isso. Eu não posso achar que Satanás é e foi. Deus, ele tem o domínio de todas as coisas. Deus tem um atributo que é específico dele, que é a presciência. Deus sabe o que vai acontecer daqui a um segundo. Deus sabe o que vai acontecer daqui a 100 anos. Deus sabe tudo, desde antes da fundação do mundo. Mas não posso eu querer, pequenininho que eu sou, querer entender Deus. Ah, conforme a pergunta de Deus. Ah, porque se Deus sabe tudo, por que Deus permitiu? Vai lá para o céu e pergunta para Deus. E a gente também não pode esquecer que Deus tem propósito para tudo. Perfeito. Olha só. Sabe o que é que eu digo? Assim, irmã, a senhora perdoa, tá? É sala de aula, tá? Meu nome da senhora? Seja bem-vinda, tá? Sabe qual é o grande problema nosso quando a gente entra nessa questão que a Maria Eduarda falou? Ah, se Deus sabe tudo, por que Deus permite, né? É uma grande questão, principalmente do crente. Ah, estou passando numa prova danada. Ah, está faltando, não sei o quê. Eu já falei que crente passa por processo. Deus, Jéssica, Ele te conhece desde antes da fundação do mundo. Ele contempla todos os teus pensamentos, Ele contempla todo o teu respirar. Deus sabe até o dia que você não vai estar mais aqui. Aí me pergunta assim, irmão Cristiano, por que eu estou passando por esse processo? Me pergunta. Porque Deus quer que você conheça a você mesmo. Essa é a grande questão que a gente não consegue captar. Aí fica, por que está acontecendo isso, Deus? A gente começa a reclamar de Deus. Calma aí, Duda, eu estou falando. Espera respirar, Duda, a gente já combinou isso. Se a gente ficar, Deus, Deus está querendo que você conheça você mesmo. E sabe qual é um texto interessante para a gente ver isso aí? Você vai lá em Êxodo. Gênesis ou Êxodo? Já falou. Endureceu o Senhor Deus o coração de Faraó. Quem foi que endureceu o coração de Faraó? Deus. Para quê? Para fazer Moisés de mamulengo, de boneco? Não. Foi para quê? Para Moisés saber a capacidade que ele poderia ter ou não para liderar um povo para caminhar de 40 anos no deserto. Deus não fez aquilo por achar, vou brincar com Moisés. Foram quantas pragas? 7. 12? 10. 10 pragas do Egito. 10. Mais pragas. Na realidade foram 9 pragas e a morte do primogênito. Aí toda vez que o Senhor falava, Moisés vai lá, e o texto vai dizer, eu anotei aqui, acho que tem umas 8 vezes, endureceu o Senhor o coração de Faraó. Isso aí está em Provérbios 21, diz que... Vamos lá, Êxodo 10, 20. Senhor, porém, endureceu o coração de Faraó. Lá no 27, o Senhor, porém, endureceu o coração de Faraó. E vamos lá, eu já anotei isso, ó. Então, Deus, Ele faz do jeito que Ele quer, da forma que Ele quer, Ele usa quem Ele quer, e se você quiser questionar Deus, vai lá para o céu e pergunta para Ele. É o único jeito. A régua que nós temos, a diretriz que nós temos é a Bíblia. A Bíblia, para você estudar a Bíblia, existem muitos recursos. Tudo bom, minha irmã? Paz, estamos no estudo bíblico, tá? Para a gente estudar a Bíblia, existem muitos recursos. E a grande dificuldade minha e sua é saber se esses recursos que a gente está acessando, eles são bons ou não. É a grande dificuldade. Aí é por isso que eu sempre falo, gente, busca a presença do Espírito Santo de Deus para Ele te revelar a palavra. Estuda, mas no teu estudo, pede a Deus, Deus, esse estudo é bom? Eu já falei isso aqui, gente. Teve um irmão que eu tinha intimidade com ele, a gente ajudava o outro, aí o irmão foi pregar em Jó, eu já falei isso aqui. Aí o irmão pregando lá em Jó, quando eu desconecto. Aí o irmão pregando lá em Jó, aí o irmão falou assim, irmã, e Jó falou isso, e pregou. Aí assim, né, eu pregação eu fico sempre com o que eu gosto de acompanhar, e Jó não falou aquilo.
Aí acabou o culto, eu fui chamar meu irmão, porque a gente tinha essa parceria, né? Quando a gente estiver pregando, ajuda, me fala a verdade. Quando acabou a pregação, eu falei, irmão, o João não falou isso não, ele falou. Falou, não, irmão. Falou, me mostra. Aí o irmão foi, pegou um livro, aqui, ó, tá aqui no livro, ó. Ele pegou um livro que leu, eu falei, então vamos para a Bíblia. Não foi Jó que falou, foi o cão do amigo de Jó que falou. Então, ó, é aqui, tá? Existem muitas literaturas, a grande dificuldade é a gente saber se essas literaturas são bem intencionadas ou não. Tá bom? Só um instante, amor. Só um instante. Então a base do crente é o texto bíblico. O achismo é natural ter. Eu acho muita coisa. Eu às vezes tenho muita dúvida de alguma coisa, que ainda Deus não nos esclareceu. Mas às vezes eu sou incomodado na madrugada, pastor Maurício, o Espírito Santo vai falar uma coisa. Na resposta para a Merinha, Deus é Espírito, não importa porque o Espírito Santo me incomodou de madrugada, a botar na resposta da Merinha. Então, pede ao Espírito Santo de Deus a revelação da palavra, e aqui a gente vai combinar o seguinte: se a gente pontua alguma coisa, Bíblia, tá bom? Ah, não sei isso, não sei aquilo, aí é diferente, né? Não estou falando, não pode fazer pergunta não. Fez uma pergunta, não sei, irmão, já aconteceu aqui, né? Vou procurar, vou estudar, até porque a Bíblia é muita coisa. Agora, para a gente entrar com eu acho, a gente entrar com base bíblica, senão embola a cabeça do povo, tá bom? Oremos. Fique de pé, por gentileza. Soberano Deus, louvamos o teu soberano nome, Senhor. Pai, nós cremos que tu és um Deus que contempla todas as coisas, os nossos corações, a nossa mente, a nossa alma e nosso espírito. Pai, em nome de Jesus, nos conduz, Senhor, nesse estudo, batalha espiritual, Senhor. Conforme eu te pedi, Pai, aqui no início, que o que saia daqui, o que seja comentado, falado nessa turma, Pai, seja para engrandecer e elevar o teu nome sobre as nossas vidas, Senhor. Obrigado, meu Deus, por cada irmão que está aqui. Deus, estamos encerrando esse estudo e vamos te cultuar agora, Senhor. Que esse culto hoje seja o culto das nossas vidas, Pai. Fala com cada um aqui, Pai, nesta noite de hoje, de forma diferenciada, específica e com muita intimidade, Senhor. Muito obrigado por cada irmão, por cada irmã que está aqui, Pai. É a oração que eu te faço em nome de Jesus. De antemão, quero pedir perdão se eu me exaltei, tá? Perdoar. Isso não se repite. Está absolvido, está desculpado. Não, Meu Deus. vou deixar provar um pouco, não. Troca só, tá bom? Tá, Não, pede perdão pra turma. já pedi.